essas três afinidades entre extrema-direita e universo digital, é fundamental que compreendamos essas afinidades, porque somente compreendendo nós poderemos passar para o terceiro e último passo da nossa conversa hoje, a guerra cultural. A guerra cultural é a ponta de lança da extrema-direita. A guerra cultural, e é tão importante que compreendamos isso, e eu me angustio muito porque eu percebo que ainda não é uma compreensão muito clara no campo da esquerda democrática, no campo progressista, no campo democrático como um todo. É tão importante compreender que a guerra cultural é a ponta de lança da extrema-direita transnacional. E, sobretudo, é esta ponta de lança porque a guerra cultural é uma poderosa máquina eleitoral. Como assim? A guerra cultural consiste na produção, com base em notícias falsas e teorias conspiratórias, na produção de narrativas polarizadoras. Narrativas polarizadoras que produzem um engajamento crescente, uma alta voltagem de ideologia, de ideologização da realidade. Mas narrativas polarizadoras, sobretudo, que permitem gerar inimigos em série, que mantêm as massas digitais permanentemente mobilizadas para espiar o inimigo em série e, portanto, jamais culpar o líder político pelo fracasso absoluto do governo, pela gasolina a R$8, pela venda em supermercados de osso, de carcaça de frango, pela inflação galopante, pela perda real do salário mínimo, pelo mais baixo nível de investimento em infraestrutura neste país nos últimos 20 anos. Pela primeira vez, um governo não realiza um censo. A primeira vez que houve censo no Brasil foi na década de 70 do século XIX, com Dom Pedro II. Desde então, nenhum governo deixou de realizar o censo quando era a sua tarefa fazê-lo no período da administração. A primeira vez na história brasileira, desde a década de 70 do século XIX, que isto ocorreu foi agora, com o governo Bolsonaro. Mas, claro, para um governo com base na guerra cultural, dados objetivos não importam, porque o que realmente importa é gerar o tempo todo um alto nível de engajamento, e somente é possível fazê-lo através de narrativas polarizadoras. Narrativas polarizadoras o tempo todo somente podem ter como base notícias falsas e teorias conspiratórias, porque a realidade é muito mais complexa do que apenas um eterno Fla-Flu, um eterno Palmeiras e Corinthians. A realidade é muito mais complexa e muitas vezes exige a união de forças para a solução de problemas. E há dados objetivos que não têm ideologia alguma, são dados objetivos da realidade. Agora, no período eleitoral, essa estratégia tem enorme poder. Por quê? Pela produção de engajamento. Mas como assim? Veja, esse é agora o pulo do gato, que tem levado a extrema-direita a vencer eleições em todo o mundo. Eleições livres e democráticas. É preciso reconhecê-lo. Pensemos no caso brasileiro, para dar uma exemplificação concreta. Eu creio que todos e todas que agora me escutam concordariam se eu dissesse que desde 1989, que o ex-presidente Lula, a qualquer cargo que ele se candidate, que ele parte com uma preferência do eleitorado da ordem de pelo menos 30%. Historicamente tem sido isso. O ex-presidente Lula pode não subir muito, mas não cai abaixo de 30%. O presidente Bolsonaro oscila em alguma coisa entre 20% a 25%. Consideremos 25%, para não dizerem que nós somos esquerdopatas. Então, imaginemos que o presidente Lula possui 30% de votos que, em qualquer circunstância, se manterão fiéis a ele. E o presidente Bolsonaro, no momento, dispõe de um universo entre 20% a 25% que tendem a votar no Bolsonaro em qualquer circunstância. Temos, então, sobrando entre 45% a 50% do eleitorado. A guerra cultural, ela não visa convencer aos 30% que sempre votarão no ex-presidente Lula. A guerra cultural, ela pretende tornar ainda mais fiéis esses 20% ou 25% que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Mas para estes 20%, 25%, nem era necessário ter guerra cultural,
porque eles já apoiam o presidente. Por que, então, a guerra cultural é tão importante? É uma máquina tão poderosa em período eleitoral? Porque o verdadeiro objetivo é que o alto nível de engajamento da base que apoia o presidente Bolsonaro contagie, contamine, viralize, seja mimetizado por aqueles que ainda não definiram seus votos ou por eleitores que oscilam. Nós sabemos que muitos dos eleitores que em 2018 votaram no atual presidente Bolsonaro antes haviam votado na ex-presidente Dilma Rousseff ou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a guerra cultural é uma poderosa máquina eleitoral porque o que ela de fato visa estrategicamente não é nem o polo adversário, nem o polo próprio. O polo adversário, porque ele não será convencido em nenhuma circunstância. O polo próprio, porque ele já está conquistado. O que a guerra cultural da extrema-direita pretende é produzir um alto nível de engajamento, e este alto nível de engajamento geralmente se traduz em votos no período eleitoral. É isto que pretende a guerra cultural como ponto de lança da extrema-direita. Isso, se essa reflexão faz sentido para vocês, eu concluo. Eu concluo com uma pergunta que é uma angústia. O que fazer? Eu não tenho resposta, eu tenho apenas uma hipótese. Eu vou dividir, compartilhar com vocês e durante a conversa vamos aprofundá-la, ou vocês vão criticá-la, sugerir alternativas. Como eu disse, eu não tenho respostas, esse é um espaço aberto para reflexão. Me parece que o mais importante é não disputar narrativa com a extrema-direita, em nenhuma circunstância.